Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Este que vos fala é o seu querido amigo, o professor Wilson de Oliveira, professor de Matemática 1 do 9º ano, ABC, do Colégio Pontes. É uma honra estar aqui novamente com vocês. E neste momento nós vamos começar uma nova aula, a aula do capítulo 2, da página 50, a aula que trata de monômios e polinômios. E, inicialmente, nós faremos um estudo de monômios. No entanto, para entendermos monômios, a gente tem que buscar entender algumas coisas que precisam, que são requisitos, ok? Vamos lá, galerinha. Página 50, 51, ok? Vamos falar inicialmente de monômios e polinômios, mas inicialmente nós vamos começar com expressões algébricas. Então aqui você tem a página 50 todinha do seu livro, vai lá no seu livro texto, você vai ver essa página aqui bem bacaninha, top 10 para você. E aí você vai na página também 52, tem essa parte aqui também trocando ideias, tem uma parte histórica bem interessante também, ok? Que é o papel de Hind, ou Hind, como alguns chamam, ou até mesmo Hans, que é a principal fonte atual do conhecimento da matemática do Antigo Egito. Tem alguns problemas escritos aqui, né? Com os da palavra ahá ou pilha para designar alguns elementos desconhecidos. Era como antigamente, né? Se utilizava. Gente, prosseguindo aqui na sua página, você segue lá para a página 53. E na página 53 nós vamos começar agora o nosso estudo primário a respeito de monômios. E a gente começa com expressões algébricas. Professor, que é a expressão algébrica? Meu filho, expressão algébrica, filho. É o seguinte, ó, presta atenção nisso aqui. Aqui é a página do seu livro. Você está vendo aqui, vai lá no seu livro texto, acompanhe comigo. Seu livro texto, a página 53, bem interessante. Lá na página 53 tem essa seguinte ideia. O que são expressões algébricas, professor Wilson? Expressões algébricas são aquelas que indicam operações matemáticas que contêm números e letras ou somente letras. Detalhe, em uma expressão algébrica, as letras são chamadas de variáveis, pois o valor de cada letra varia, ou seja, pode se alterar, pode variar, ok? Bom, verifique aqui que interessante, galerinha. Eu tenho aqui um retângulo bem grande, retângulo não, perdão, um quadrado, né? Aparentemente um quadrado, e na região interna dele eu tenho realmente um quadrado. Por que eu sei que é um quadrado, professor Wilson? Muito simples, querido. Eu tenho aqui 4 lados, eu sei que é um quadrilátero. Desses 4 lados eu tenho 4 ângulos iguais. E eu sei que aqui a medida de um lado é igual à medida do outro. Isso me faz entender, automaticamente me dá a precisão em dizer que esta figura geométrica plana, chamada de polígono, é um quadrilátero cujo nome é um quadrado. E eu digo o seguinte, ó, se eu procurar saber qual é a área desse quadradozinho aqui amarelo, essa região aqui, ok? Eu digo que é base vezes altura, lado vezes lado, ok? Então tá aqui, ó, a área da região amarela, 10 vezes 10. 10 de base, 10 de altura, que fica 10 ao quadrado, que é igual a 100. Mas quem é a área total, professor Wilson? A área total é essa área, essa região aqui todinha, tá? A área total é essa região aqui todinha ela. Inclusive até essa regiãozinha aqui, ó, interna. Só que para eu saber a área total, eu vou ter a base vezes a altura. E a base ele chamou de B, a altura ele chamou de C, ok? E o mais interessante, para eu saber a área total aqui, eu tenho que dizer que é base, que eu chamei de B, vezes C, que é a altura, a área total. Mas para eu saber somente a área da regiãozinha verde, só essa daqui. Então eu tenho que pegar a área total e retirar a área amarela. Ou seja, subtrair da área total a área da região amarela. Ou seja, eu pego a área verde total, ok? Menos a área amarela. Quem é a área verde? A área total. E a área total, qual é o valor dela? B vezes C, em termos de área. Menos quem? Menos a área da região amarela, que é 100. Olha só, gente. Note como eu empreguei aqui a ideia de expressão algébrica. A área da parte verde pode ser representada pelas expressões algébricas B vezes C menos 10 elevado ao quadrado. Ou seja, B vezes C menos 100. Ou seja, B vezes C menos quem? Menos 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é 100. Aí eu tenho somente essa regiãozinha aqui todinha. Ó. Pega a área total
menos essa área interna aqui, eu vou ter somente a área da região verde. Vamos prosseguir, galerinha. Página 54 do seu livro. Vai! Atenção para a página 54, ok? Gente, presta atenção. Outro exemplo aqui de expressões algébricas, tá? 3x mais 2y, a vezes b mais c ao quadrado, x elevado a terceiro elevado ao cubo, mais y elevado ao quadrado, elevado a 2, ok? Na página 54 tem um pouco mais de história, falando aqui sobre a parte que cabe aos babilônios, 1800 a.C., né? Juntamente com os egípcios e também os hindus, né? Interessante isso aqui. E os gregos também, filho. Os gregos contribuíram pra caramba aqui na nossa querida matemática, uma ciência maravilhosa. Gente, lê essa parte que é muito importante, tá? Agora vamos partir aqui para a classificação das expressões algébricas. As expressões algébricas são classificadas em racionais e irracionais. As expressões algébricas são racionais quando? Quando não contém variável no radical. Professor Wilson, quer variável. Variável é a letrinha, filho. Aquele valor que você não desconhece, mas que ao longo do cálculo matemático ele pode variar, pode assumir valores diferentes, diversos, ok? E o que é radical mesmo, professor Wilson? Meu filho, radical é aquele Vzinho, aquele símbolo que representa a operação radiciação, ok? Vamos prosseguir? Então, as expressões algébricas, elas são classificadas em racionais e irracionais. Elas são racionais quando não contém variável no radical, ok? Eu tenho aqui, por exemplo, 3x mais 5y. Você está vendo algum radical aqui? Não, mas você está vendo a variável x, a variável y. Eu tenho aqui 4x elevado ao quadrado mais 5x. Esse 5x aqui, galera, é a mesma coisa que 5x elevado a 1, ok? Tudo isso dividido a x mais y. Esse x aqui é x elevado a 1 mais y elevado a 1. Qualquer coisa elevada a 1 é ele mesmo. Você aprendeu isso comigo lá no primeiro bimestre. Atenção, galera. Olhe para cá, filhote. Aqui eu tenho raiz quadrada de 2 vezes x mais 3y. Professor Wilson, isso aqui é uma expressão algébrica racional? É, filhote. Presta atenção aqui na definição. A expressão algébrica, para ser racional, não precisa ter a variável dentro do radical. Você está vendo aqui dentro do radical o valor numérico 2. Aqui não tem uma variável, tem um valor numérico, um valor conhecido, que multiplica a variável, ou seja, um valor desconhecido aqui que ele chamou de x, mais 3 vezes y, que é um segundo valor também, que a gente chamou de variável, também um valor desconhecido, ok? Então, veja bem, aqui eu tenho um radical, mas dentro do radical eu tenho um radicando cujo valor é um valor conhecido, que eu chamei de 2, ok? Professor Wilson, as expressões algébricas agora irracionais são aquelas que contêm variável no radical, filhinho. Presta atenção aqui, ó, que interessante. Eu tenho aqui 3 que multiplica raiz quadrada de x. Olha só, a variável aqui, o valor desconhecido, o valor que pode ser mudado, está dentro de um radical. Esse radical aqui é um radical elevado, é um radical quadrado, não é isso? A raiz quadrada, ok? Radical quadrado, raiz quadrada, mais 5y. Olha o outro exemplo aqui, ó. 2 vezes a raiz quadrada. Dentro dessa raiz quadrada aqui, eu tenho um radicando que são variáveis. M elevado ao cubo, M elevado a 3, que multiplica N elevado ao quadrado ou elevado a 2. Mais raiz quadrada de M, que multiplica N. Note vocês que dentro do radical eu tenho valores cujos termos aqui são representados por letras, que são as variáveis, tanto nessa expressão aqui, nesse primeiro termo, quanto nesse segundo termo aqui. Da mesma forma aqui, filhote, eu tenho raiz quadrada de 5, que multiplica y, ok? Ou seja, mais 8. Ou seja, eu tenho aqui dentro desse radical, no radicando, eu tenho um valor conhecido que multiplica uma variável, ok? Então, galera, nesse caso aqui, esses 3 exemplos são exemplos de expressões algébricas irracionais. E os 3 primeiros que eu formei lá a vocês são expressões algébricas racionais. O primeiro são racionais, o segundo são irracionais. Professor, isso que é a diferença mesmo, hein? Expressões algébricas racionais, a variável não está dentro de um radical. Expressões algébricas irracionais, a variável está dentro de um radical. Ou seja, preste bem atenção, todas as vezes que você também tiver uma variável com expoente fracionário,
você já sabe que esta variável está dentro de um radical. Por que, professor Wilson? Porque você sabe, aprendeu comigo lá na radiciação, como também na potenciação, as propriedades da potenciação e da radiciação, que todo e qualquer expoente elevado toda e qualquer base elevada a um expoente fracionário sempre será um radical. Ok, filhinho? Ou seja, todo radical pode ser representado como uma potenciação com expoente fracionário, ok? Pronto, vamos prosseguir aqui. Professor Wilson, as expressões algébricas racionais são divididas elas podem ser inteiras quando não contém variável no denominador. Filhote, quando no denominador ali for um número, um valor conhecido, elas são expressões algébricas racionais inteiras. Olha para cá. 5x mais 3y, tudo isso dividido por 8. Esse 8 aqui, filhinho, é um valor conhecido, ele está no denominador, que fica embaixo. E 8 aqui é um valor conhecido, portanto, isso aqui é uma expressão algébrica. É racional por quê, professor Wilson? Porque nenhuma das variáveis está dentro de um radical e ela é inteira. Por quê? Porque o denominador é um valor conhecido, é um número conhecido, só isso. Peraí, olha para cá agora. Eu tenho aqui 2/3 vezes y elevado ao quadrado mais 5/8 vezes y mais 1/5. Galera, presta atenção aqui, ó, 2/3 vezes y ao quadrado. Meu filho, olha aqui, ó, eu tenho um denominador que é 3. Aqui eu tenho um denominador que é 8. Veja bem, aqui eu tenho expressão algébrica racional, só que ela é inteira. Por quê? Porque o denominador é um valor conhecido. Como aqui também, ó, olha para cá. Raiz quadrada de 2 que multiplica x ao quadrado mais b vezes x ao quadrado. Tudo isso dividido por 5. Olha só, no denominador. Vixe, professor Wilson, mas aqui tem um radical. Ó, claro que tem, filhinho. Só que o valor que está dentro do radical, ou seja, o radicando, é um valor conhecido, cujo valor é 2. Ok? Pronto. Professor Wilson, então o que é a expressão algébrica racional fracionária? A expressão algébrica racionária é aquela que contém variável no denominador. Variável, valor, a letra ou valor desconhecido no denominador. Filhote, presta atenção. Expressão algébrica racional fracionária. É aquela em que no denominador tem letra. No denominador, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 2x mais 5y dividido por x. Olha só, gente, esse x aqui ele não está dentro do radical, ok? Então, veja bem, aqui, filhote, você já sabe que é uma expressão algébrica racional fracionária. Por quê? Porque o denominador é uma variável, uma letra, ok? Aqui, professor, x mais 1 dividido por x menos 1. Filhinho, presta atenção. Aqui, você já sabe que também é uma expressão algébrica racional fracionária, porque no denominador eu tenho uma letra. E aqui, professor Wilson, da mesma forma, a mais b dividido por 5a vezes b elevado ao quadrado, ok? Presta atenção, aqui também eu tenho letras no denominador, portanto, essas três expressões aqui são expressões algébricas racionais fracionárias, porque o seu denominador tem uma variável. E já as três primeiras são expressões algébricas racionais inteiras, porque no seu denominador eu tenho valores conhecidos, ou seja, que não são letras, ok? Vamos prosseguir, meu povo, presta atenção. Olha como se classifica aqui, ó. Expressões algébricas, elas podem ser racionais ou irracionais. As racionais se dividem em inteiras e fracionárias. Pronto, galerinha. Aqui está um organograma bem básico para vocês entenderem. Na sua página aí 54 tem um exercício bacana para você. Você consulte também o seu módulo, que vai ter exercícios previamente escolhidos que eu coloquei para você fazer. Exercite, pratique, matemática você tem que praticar. Vamos prosseguir, galera. Prosseguindo, professor Wilson. Vamos lá, filhote. Atenção, galera. Prosseguindo aqui. Isso aqui é a sua página 54, 55, tá? Prossiga aí. Vamos para a página 56, professor. Agora, filhote.
Presta atenção. Valor numérico de expressões algébricas. Professor, os que são valores numéricos de expressões algébricas? Filhinho, são valores em que cada variável pode assumir. Só isso. Vamos ver aqui a definição, tá bom? Você tem aí a página do livro, 56, 57, e eu vou te dar logo a definição. Valor numérico é o resultado que se obtém das operações efetuadas em uma expressão algébrica após a substituição das variáveis por números reais. Professor Wilson, que são números reais? São números da realidade? Não, filhinho. Números reais são números que pertencem ao conjunto dos números reais. Só isso, por isso que ele fala números reais. Números reais são valores que pertencem, elementos que pertencem ao conjunto dos números reais. Olha só, gente, que interessante. Vamos prosseguir aqui. Eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Determinar o valor numérico da expressão 5 vezes A, também chamado de 5A, tá? Para a gente economizar no palavreado, ele vai ficar dizendo 5 vezes A, não, é 5A mais 3 vezes B, não, é 3B. 5A mais 3B para A sendo igual a menos 3 e B igual a 1 sobre 2. Galera, onde tiver A nessa expressão aqui, tu substitui por menos 3. E onde tiver B nessa expressão aqui, filhagem, tu substitui por 1 sobre 2, 1 meio, tá bom? Solução tá aqui, ó. 5 vezes A é menos 3, mais 3 vezes 1 sobre 2. Ou seja, o B, ok? É igual a 5 vezes menos 3, é menos 15, mais 3 vezes 1 sobre 2, é 3 vezes 1 dividido por 2, ok? Aí você tira o MMC, vai sair esse resultado aqui, você soma, subtrai, e aí acontece isso aqui, ó. Pá! Esse resultado deu menos 27 sobre 2. Olha só outro exemplo aqui, galerinha. Rapidinho para você entender. Determinar o valor numérico da expressão x ao quadrado menos x vezes y, ou a gente chama também de xy, né? Então, repetindo, x ao quadrado menos xy, tudo isso dividido por 3x mais y, para o valor de x igual a menos 1 e y igual a menos 1 sobre 2. Aí, pessoal, onde tiver x, você substitui pelo valor menos 1, e onde tiver y, você substitui por menos 1 sobre 2. Aqui, ó, menos x, ou seja, menos 1 elevado ao quadrado, menos o menos 1, que é xy, menos 1 vezes menos 1 sobre 2. Você faz todo esse cálculo em cima e embaixo aqui, tem esse resultado passo a passo aqui, e o resultado vai dar menos 1 sobre 7. Acompanhe com o seu livro. Dúvidas, volte a videoaula e reveja, tá bom? Atenção, galera, muito importante, ó. Uma expressão algébrica, ela pode apresentar valores numéricos diferentes de acordo com os valores atribuídos às variáveis. Veja o exemplo a seguir, galera. Ó, eu tenho a seguinte expressão. Dada a expressão 2x mais y, tudo isso dividido por x menos y, determinar o seu valor. Aí eu digo assim, ó, eu quero que você calcule esse valor aqui, baseando-se nessas variáveis, aí eu vou colocar valores diferentes, para x igual a 1 e y igual a menos 1. Aí você substitui aqui, para x igual a 1 e y igual a menos 1, aqui. Aí você faz o cálculo e você vai obter o valor. Professor, essa expressão aqui, atribuindo para x igual a 1 e y igual a menos 1, eu vou ter o resultado, fazendo os cálculos aqui todo, eu vou ter o resultado igual a 1 sobre 2. Agora, se no exemplo B, se eu pegar e atribuir para essa mesma expressãozinha aqui que eu coloquei para você, ok? Essa mesma aqui, atribuir para x igual a 3 e y igual a menos 1 sobre 2, é só você substituir, onde tiver x, substitui por 3, e onde tiver y, você substitui por menos 1 sobre 2. Aí você faz o cálculo, x e y aqui em cima, x e y aqui em cima, aqui em cima, aqui embaixo, e o resultado vai ser o quê? 11 sobre 7. Galerinha, facinho, facinho. Cuidado! Presta atenção aqui. Às vezes, não é possível determinar o valor numérico de uma expressão algébrica racional fracionária. Por quê, professor Wilson? Muito simples, filhote. Ó. Sempre que o denominador for igual a 0, a expressão algébrica não terá valor real. Pessoal, pelo amor de Deus, presta atenção. Você já viu alguma divisão por 0, filhote? Claro que até agora não, porque não é possível, ok? Não é possível fazer essa divisão por 0. Nem 0 por 0, nem qualquer outro número dividido por 0. Vocês vão ver essa divisão aí de 0 por 0, essas coisas todas de 0 por 0 aí, mas lá no nível superior, quando vocês abordarem outro assunto chamado cálculo diferencial integral, limites derivadas e integrais. Mas não é pro bico de vocês agora. Vamos prosseguir com a ideia, filhote. Atenção, galerinha. Presta atenção.
A expressão algébrica ao quadrado menos b ao quadrado dividido por b menos 2 não tem valor numérico real para b igual a 2. Professor Wilson, eu não entendi. Explica aí de novo. Atenção, filhote, presta atenção. Se eu pegar esse 2 aqui, um exemplo. Se eu pegasse esse b igual a 2. Onde tem b aqui embaixo? Tem aqui. Botar, substituir isso b por 2 aqui. Então, ficaria 2 menos 2. Então, 2 menos 2 é 0. Aqui embaixo é 0. Tu acha que para essa expressão, ela teria algum significado, tendo 0 aqui embaixo no denominador ou no divisor? Claro que não. Então, essa expressão aqui, ela é possível para todos e quaisquer números, exceto quando o b aqui for igual a 2. Por quê? Porque se eu colocar o b igual a 2 aqui vai zerar no denominador. Okay? A mesma coisa ocorre aqui, filhote. Presta atenção. Desculpa. A expressão x ao quadrado menos 5x mais 6, tudo isso dividido por x ao quadrado menos 9. Essa expressão, ela não tem um valor numérico real, ok? Para x igual a 3 ou x igual a menos 3. Por quê? Porque se tu pegar o x aqui embaixo, ok? Substituir por 3, vai ficar x ao quadrado menos 9, ou pegar x igual a 3, 3 elevado ao quadrado é 9, 9 menos 9 dá 0. Então, zerou, embaixo não serve. Ou pegar o menos 3 aqui, ó, colocar aqui menos 3, tudo isso elevado ao quadrado, vai dar 9. 9 menos 9 também zera o denominador. Portanto, nos exemplos acima, a substituição de b por 2 e de x por 3 ou menos 3 implicaria a determinação de denominadores iguais a 0, o que não é aceitável, o que não é possível aqui para os valores numéricos reais, ok? Vamos prosseguir, galera. Bem aqui na página 56, 57, tem exercícios para vocês fazerem. Façam os exercícios. Façam os exercícios, por favor, viu, filhote? Não deixe de estudar, não. Vamos prosseguir aqui, filhotinho, para a página 58, 59. Vamos prosseguir, meu povo e minha pó, vai com nós. Atenção, tem mais exercício aqui para você. Muito interessante, faça esses exercícios, galera. Dúvidas, volte à videoaula, consulte as videoaulas. Galerinha, vamos entrar agora no nosso assunto monômio. Monômio, professor, isso que é monômio, professor. Filhote, muito simples. Observe, as expressões algébricas que representam a situação abaixo, né? Eu tenho aqui um exemplo bem interessante, galerinha. Só um minutinho. Eu tenho aqui o perímetro de um quadrado de lado L, a área de um quadrado de lado L, o volume de um paralelepípedo. Isso aqui todos são exemplos de como a gente pode empregar a ideia de monômios, tá? Mas eu vou te dizer primeiramente o que é monômio. Monômio, filho, é isso aqui, ó. Monômio é um número ou uma expressão algébrica racional inteira. Professor, mas por que ele não botou aqui o racional, filhinho? Porque a inteira só existe nos racionais, não existe inteira e irracionais, tá bom? Então, por isso que ele colocou assim, ó, expressão algébrica inteira. De cara, inteira só pode ser racional, tá bom? Monômio é uma expressão, é um número ou uma expressão algébrica racional inteira, na qual há apenas multiplicação entre números e letras. Essas letras sempre devem ser expressas na forma de potência com expoentes naturais. Vige, professor, entendi não. Ó, presta atenção. Esse exemplo aqui, isso aqui é um monômio, professor? É, o monômio. Mas, professor, ele diz aqui, certo? Que para ser um monômio é necessário que seja uma multiplicação entre letras e números, ok, professor? Que seja uma expressão algébrica racional inteira, uma multiplicação entre letras e números, e que o expoente seja sempre um número natural, ou seja, um número, um elemento que pertence ao conjunto dos números naturais. 16, filhinho, é um monômio? É. Isso aqui é uma expressão algébrica racional inteira. Olha só, x. Esse x aqui é uma expressão algébrica racional inteira? É, filhinho, presta atenção. Aqui é uma expressão algébrica racional inteira. Por quê? Porque eu tenho um valor, esse valor não está dentro de um radical, esse valor está elevado a 1, e 1 é um número natural, ok? É uma expressão algébrica racional, porque não está dentro de um radical, é uma expressão algébrica racional inteira. Por que ela é inteira? Porque o denominador aqui de x, embora ele não apareça, é 1. E qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. E aqui ele está elevado ao expoente 1. E ele não aparece aqui. Por quê? Porque qualquer coisa elevada a 1
É ela mesma, é a mesma coisa. Presta atenção aqui, filhote. Eu tenho aqui ó, a elevado a 3 vezes b elevado a 2. Isso aqui é um monômio, professor Wilson? É um monômio, sim, filho. Isso aqui é um monômio. Veja bem por quê. Isso aqui é uma expressão algébrica, racional, inteira e está elevado a expoentes naturais, ok? Aqui, sempre esses expoentes serão ou zero ou acima de zero, ok? Ou serão ou será o zero, o valor aqui do expoente, ou será todo e qualquer valor acima ou igual a zero. Pronto, só isso. Baseando-se nisso, galerinha, presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho 1 sobre 2 vezes x elevado à terceira vezes y elevado ao quadrado. Ou seja, 1 sobre 2 vezes x elevado ao cubo vezes y elevado ao quadrado. E aqui eu tenho menos 5 n elevado ao quadrado. Professor, isso só não explicou isso aqui, vou te explicar. Ó. Aqui sim é uma expressão algébrica positiva, porque eu tenho letras e números, eu tenho variáveis aqui. Ela é uma expressão algébrica racional. Por quê? Por que ela é racional, professor Wilson? Porque no seu denominador, aliás, nela como um todo, eu não tenho radical, ok? E aqui ela é uma expressão algébrica racional inteira. Por quê? Porque no seu denominador eu tenho um valor conhecido. Pronto. Aqui da mesma forma, galerinha. Então, veja bem, em um monômio, identificamos duas partes. A gente identifica o coeficiente, que corresponde à parte numérica, que é o número real. Ou seja, pessoal, é aquele número que você vê mesmo, sabe? Aquele númerozinho aqui. E existe a parte literal, que corresponde a uma variável ou um produto de variáveis. O que é um produto de variáveis, pessoal? É uma multiplicação entre variáveis, sempre com expoente natural. Olhe para cá, filhote. Vamos interpretar aqui, ó, o exemplo aqui, ó. Eu tenho menos 13x elevado ao quadrado vezes y elevado ao quadrado. Vou falar isso de uma maneira mais prática. É assim, ó. Menos 13x2, y2. Para você entender, para ser mais prático. Então, eu pergunto a você, quem é o coeficiente aqui? É a parte numérica. Quem é a parte numérica aqui? É o menos 13. Quem é a parte literal? X ao quadrado, y ao quadrado. Pronto. Aqui, pessoal, eu tenho menos a3b5. Quem é a parte numérica, embora não apareça aqui, é menos 1, galera. Porque menos 1 que multiplica esse valor todo é esse valor negativado, ok? Aqui eu tenho um coeficiente igual a menos 1. E quem é a parte literal? A parte literal é a ao cubo, b à quinta potência, ou seja, a3b5. Vamos falar assim, né? Que é mais prático até. Aqui, galerinha, olha só. Quem é o coeficiente aqui? É 1 sobre 2. Quem é a parte literal? x4 e y3. E aqui, galera, quem é o coeficiente? O coeficiente é 2,5. E quem é a parte literal? M2N ou M2N1. Quanto faz, ok? Observation. Observação, filhote. Preste atenção aqui nas observações. Um monômio que tem coeficiente zero. Um monômio que tem coeficiente zero. Coeficiente é o número, ok? Representa o número real zero. E é chamado de monômio nulo. Galera, 0 vezes x é zero. 0 vezes A2B3, tudo isso é zero. Porque zero que multiplica todo e qualquer número sempre será zero, filhote. Olha só, 0M5N4 é zero. Por isso que ele disse que o monômio que tem coeficiente zero sempre é igual a zero, sempre vai representar o número real zero. Ou seja, isso aqui é um monômio nulo. Isso aqui é um monômio nulo. Isso aqui é um monômio nulo, porque sempre o resultado é zero. Todo número real, atenção, todo número real é um monômio sem a parte literal. Veja os exemplos. 12. 12 é o número real, ok? Professor Wilson, é mesmo? É um monômio. Vou te explicar por quê. Lá em cima eu busquei te explicar, mas não deu. Foi possível porque aqui agora veio essa explicação para você entender. Eu tenho menos 5, eu tenho 3 quartos, eu tenho menos 0,6. Por que isso aqui é um número real, professor Wilson? Filhote, é muito simples. Imagine aí uma variável qualquer. Ah, vou botar aqui o número x. 12x. Esse x elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então vai ficar 12 vezes 1, ok? 12 vezes 1 é 12. Eu tenho aqui menos 5. Agora, pensa uma variável qualquer, k. Pega esse k e eleva a zero. Eu levei a zero, porque zero não é um número natural. Se eu elevar a zero, qualquer número elevado a zero é 1. É isso? Então, menos 5 vezes aquele k, que você agora concordou que seria elevado, esse menos 5 vezes k, esse k elevado a zero, qualquer número elevado a zero,
é 1, então K vira 1. E menos 5 vezes 1 é o próprio menos 5, ok? E assim sucessivamente para com esses aqui também. Só isso, galera. Por isso que eu digo para você, ó, que todo número real é um monômio, filho. Só que a sua parte literal, ela aparentemente não aparece. Ela pode ser qualquer variável elevado a zero. Só isso. Morreu Maria Praia aqui no Ceará. Quando o monômio é formado apenas por uma variável ou por uma multiplicação de variáveis, o coeficiente é igual a 1. O professor entende? Não. Veja os exemplos, filhote. Quando o monômio é formado apenas por uma variável. Tá aqui ele, ó. Formado apenas por uma variável. Por uma variável. Uma variável aqui. Uma variável. Você está vendo o coeficiente aqui? Você está vendo algum coeficiente aqui? Está vendo aqui, aqui, aqui e aqui? Você não está vendo, filhote? De cara, você já sabe que é 1. Professor, por que é 1? Filhote, é muito simples. É porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, não precisa estar colocando 1 aqui, ok? Para economizar tempo, né? E espaço também. Vamos pensar um pouquinho. 1 vezes y é o próprio y. 1 vezes x3 vezes 1y vezes 1z2. Pessoal, é tudo x3, y1, z2, ok? Aqui, pessoal, 1 vezes x vezes 1 vezes y. É 1 vezes xy, que é a mesma coisa que xy, e daqui a mesma forma, ok? Galerinha, segue um exercício bacana aí para vocês, na página 51 e 59 aí para vocês, caprichem nos exercícios, façam os exercícios, sem praticar matemática você não aprende, não aprende, então procure praticar a matemática, filhote. Vamos prosseguir aqui para a página 60, pilotinho. Atenção, galera, monômios semelhantes, professores que são monômios semelhantes. Olha só, gente, monômios semelhantes são dois ou mais monômios. Veja bem, dois ou mais monômios são semelhantes quando apresentam a mesma parte literal ou quando não possuem parte literal. Só isso, menino. Veja os exemplos. Eu tenho aqui, ó, monômios. 5A3B2 e menos 1 sobre 2A3B2. São semelhantes, pois apresentam a mesma parte literal. Nesse primeiro monômio aqui, quem é o coeficiente? O coeficiente é 5. Quem é a parte literal? A3B2. Nesse segundo monômio aqui, quem é o coeficiente? É menos 1 meio. Quem é a parte literal? A3B2. Olha só, esse monômio e esse monômio aqui, eles são monômios semelhantes. Por quê? Porque a parte literal são as mesmas, ou possuem a mesma parte literal. A3B2, nesse primeiro termo, nesse primeiro monômio, e A3B2 nesse segundo monômio, nesse segundo termo aqui. Só isso, galera. Olha para cá, filhote. Os monômios raiz quadrada de 2, A5B2 e menos 3 sétimos, A5B2, são semelhantes, pois apresentam a mesma parte literal. Quem é a parte literal nesses dois monômios aqui? A5B2 e aqui A5B2. Então, eles são monômios semelhantes. Só isso. Basta olhar para a parte literal, filhote, você vai ver que eles são semelhantes. Só isso. Para ser monômios semelhantes, é necessário haver dois ou mais monômios, de tal maneira que as suas partes literais sejam iguais, sejam idênticas, ok? Os monômios aqui, 3m2n e menos 4 nonos m2n, são semelhantes, pois apresentam a mesma parte literal. Quem é a mesma parte literal, filhote? A mesma parte literal aqui é m2n. Atenção, galera, segue aqui a ideia. 12, raiz quadrada de 3 e menos, 12, raiz quadrada de 3 e menos 3 quartos. São monômios semelhantes? São. Por quê? Pois não possuem a parte literal. Vocês não possuem a parte literal, são monômios semelhantes? São, filho. Atribua aí um valor, uma variável qualquer, vamos chamar aqui de y, aqui também de y, aqui também de y, ou qualquer que fosse a variável, contanto que cada uma das variáveis fosse elevado a zero. Ora, elevado a zero dá sempre 1. Então, nesse caso, eles são monômios semelhantes, ok? Só isso, galera. Só salientando o fato que a ideia aqui é que você tem que apresentar a mesma variável para cada um deles. E aí elevar essa variável ao expoente zero. Obviamente, qualquer coisa elevada a zero é 1, e aí que multiplica pelo coeficiente vai dar sempre o mesmo coeficiente. Atenção, galera, observação. Os monômios são semelhantes, são também chamados de termos semelhantes. Galera, os monômios semelhantes são também chamados de termos semelhantes. Todo e qualquer monômio que você observar que tem a parte literal igual, significa dizer, as partes literais iguais, significa dizer que eles são monômios semelhantes porque possuem termos
semelhantes, ok? Só isso, galerinha, atenção. Tem aqui os exercícios bacana, show de bola para vocês. Vejamos aqui o grau de um monômio. O grau de um monômio, o que é o grau de um monômio, professor Wilson? O grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Vixe, professor Wilson, eu não entendi. Ou enunciadozinho chatinho, difícil de entender. Não, filhinho, presta atenção. É só assim, ó, o grau de um monômio com coeficiente. O que é o coeficiente? Não é aquele valor conhecido que aparece ao lado da parte literal? Coeficiente não nulo, ou seja, coeficiente um valor que seja diferente de zero. Por isso eu digo que a você que coeficiente não nulo é a mesma coisa que um valor que é diferente de zero. É dado pela soma dos expoentes das variáveis. Eu tenho aqui, ó, 6x2y3. É um monômio do grau 5. Por quê? Por quê? Muito simples, filhote. Porque eu vou pegar aqui, ó, o expoente do x2 e somar com o expoente do y3. Quem é o expoente do x? É 2. Quem é o expoente do y? É 3. Soma 2 com 3, filhote, dá 5. 2 mais 3 dá 5. Significa dizer que esse monômio aqui, ele possui um grau, cujo grau desse monômio é a soma dos expoentes das suas variáveis. Lembrando a você que para o monômio, ok? O monômio, lembrando você, uma expressão algébrica racional inteira. Lembrando a você que esses expoentes aqui têm que ser expoentes, o quê? Expoentes naturais, que pertencem ao conjunto dos números naturais. Olha para cá, eu tenho aqui 3 meios x1, y2, z3. Ok? É um monômio do grau 6 ou do sexto grau. Por quê? Porque eu vou pegar cada expoente, ok? E vou somar 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2 mais 3 dá 6. 20 é um monômio de grau 0, porque, meu filho, já te expliquei isso aqui. Imagine qualquer variável aí. Vamos chamar essa variável aqui de j e botar um j elevado a 0. Ô, professor, o j elevado a 0 é 0. Então, qual é o grau dele, meu filho? É grau 0. Só isso. Por isso que ele está sozinho aqui, porque qualquer variável elevada a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E aí, digo a você que vai ficar 1 vezes 20 é o próprio 20. Morreu Maria Praia, quem será? Observation. Observação, galerinha. Podemos definir o grau de um monômio em relação ao expoente de uma de suas variáveis. Gente, ali eu peguei o grau de um monômio como um todo, tá bom? Aí eu somei os expoentes de todas as variáveis aqui. Não importa quantas variáveis tem. Mas eu também posso verificar o grau de um monômio em relação a uma de suas variáveis. Por exemplo, se eu chegar aqui para você e disser assim, ó, qual é o grau desse monômio aqui? 6A1, B3. Depende, se eu quer saber em relação a ele todo ou a alguma variável especificamente. Em relação à variável A. Em relação à variável A, o grau é de primeiro grau, ou grau 1, ok? Em relação à variável B, é o monômio do grau 3. Por quê? Porque a variável B está elevado a 3. E para cá, filhote. Olha aqui, vamos fazer uma análise aqui completa desse monômio. Em primeiro lugar, isso aqui é um monômio? É, professor. Por que é um monômio? Porque é uma expressão algébrica, racional, inteira. Ok? Vejamos aqui um detalhe importante. Quem é o coeficiente aqui? O coeficiente aqui é menos 1/5. Ok, quem é a parte literal? X2, Y5. Pergunta a você, qual é o grau total desse monômio aqui? O grau total desse monômio. O grau total desse monômio é basta eu somar aqui os expoentes das suas variáveis. 2 mais 5 dá 7. O grau total é 7. Mas qual é o grau desse monômio em relação à variável x? Em relação à variável x, esse monômio é de segundo grau. Em relação à variável y, esse monômio é de quinto grau. Só isso, galerinha. Pronto. Galera, tem mais exercício aqui para você, tá bom? Show de bola. Adição e subtração de monômios, Pilates. Presta atenção, filhinho. Para adicionar e subtrair monômios, a primeira coisa que você vai ter que observar entre esses monômios é se eles são semelhantes. Ou seja, se eles têm a mesma parte literal. Só isso, nada mais. Ok? A adição ou subtração de monômios semelhantes é efetuada adicionando-se ou subtraindo-se os coeficientes e mantendo-se a parte literal. Vixe, professor, entendi não. Vamos ler o enunciado devagarzinho para você entender. Primeira coisa para você entender, todas as vezes que você se deparar com uma soma ou uma subtração entre monômios,
A primeira coisa que você vai observar é se essas partes literais desses monômios são iguais, possuem a mesma parte literal, ok? Se elas tiverem a mesma parte literal, de cara, esses monômios são monômios semelhantes, porque possuem termos semelhantes. E o que são os termos? Os termos são as parcelas, ok? Dessa operação. Só isso. Ou, no caso, parcela no caso de adição, ok? Ou termos no caso de subtração. A gente fala termos de uma maneira geral, aplicando-se a adição e a subtração. Então, olhamos para cá para os exemplos. Eu tenho aqui uma adição entre esse monômio e esse monômio aqui. Vamos observar. Para eu adicionar e para eu subtrair, é necessário que eu verifique se os monômios são semelhantes. Professores, como é que eu faço isso? Ora, para saber se eles são semelhantes, é necessário que eu verifique a parte literal. Aqui é x2, y1, aqui é x2, y1. Professor, se eu trocasse aqui de posição, filho, continuaria a mesma coisa, porque aqui é uma operação de multiplicação. Então, a ordem dos fatores não altera o produto final, ok? Então, aqui eu tenho assim, ó, 3x2y1 mais 5x2y1. Note que esse primeiro monômio é x2y e aqui é x2y nesse segundo monômio. Eles possuem a mesma parte literal. Por conseguinte, eles são monômios que têm termos semelhantes. Aqui é um termo semelhante, que é outro termo semelhante, ok? Atenção, galerinha. Então, é possível somar? É. Basta que eu conserve a parte literal. Quem é a parte literal comum aos dois aqui? É x2, y1. Eu conservo a parte literal e somo os seus coeficientes. Por que eu somo? Porque aqui é uma soma. Eu somo isso se fosse uma subtração. Olha aqui embaixo, filhote, como é interessante. Ó. 8B2C3 menos B2C3. Presta atenção. Vamos verificar se esses monômios aqui são semelhantes. Vamos olhar o primeiro, B2C3, é a parte literal. O segundo, que é a parte literal? B2C3. Ah, professor, eles são monômios semelhantes. Por quê? Porque eu tenho a mesma parte literal. Então, eles têm os termos semelhantes. Por que eu uso termos? Porque está envolvendo a operação de subtração. Ou, quem sabe, também se fosse uma adição. Aqui, no caso, eu estou envolvendo uma operação de subtração. Então, vamos prosseguir aqui. Eu tenho aqui termos semelhantes, ok? Nesse caso, porque eu tenho a mesma parte literal, eu conservo a mesma parte literal e trabalho somente com os coeficientes. 8 menos 1. Isso para somar 1 não aparece aqui. Eu te falei que quando não aparece nada é porque o valor é 1. 8 menos 1 é 7. 7 que multiplica esse valor como tudo aqui. 7B2C3. Só isso. Galerinha, presta atenção aqui. Prossiga aqui da mesma forma, tá? Não importa, filho. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho uma soma e bem aqui uma subtração, ok? Eu tenho aqui uma adição e uma subtração. Eu tenho aqui uma soma e uma diminuição. Aumento ou diminuição. Presta atenção. Vamos analisar se aqui são monômios semelhantes. Vamos analisar a parte literal, A2B1. A2B1, A2B1. Ah, então são semelhantes. Conservo aqui e aí trabalho somente com os coeficientes. 3 mais 2, 3 mais 2, menos 5. 5. Só isso. Então, 3 mais 2 dá 5. 5 menos 5 dá 0. 0 vezes A2B1 é igual a 0,2 A2B1 que é igual a 0. Porque 0 que multiplica toda e qualquer coisa é igual a 0. Atenção, galera, a mesma coisa se dá aqui. Muita atenção aqui, galerinha. Aqui é show de bola. Se uma expressão tem monômios semelhantes e monômios não semelhantes, efetuamos a adição ou a subtração dos semelhantes e conservamos os demais. Ou seja, eles podem estar espalhados aqui, sabe? Aí você vai ter que verificar, separar os semelhantes dos não semelhantes. Eu tenho assim, ó, essa expressão aqui. 6A3 mais 5xy mais 5x mais 2A3 menos 2xy mais A3. Faz o seguinte, tudo que for A3, coloca de um lado aqui, ó. 6A3 mais 2A3 mais A3. Beleza. Mais quem? Mais 5xy menos 2xy. E depois sobrou quem? Mais 5x. Pronto. Agora vamos trabalhar isso aqui. Aqui é 6A3 mais 2A3 mais A3. É tudo A3, A3, A3. São monômios semelhantes. De cara eu vou só trabalhar com os coeficientes. 6 mais 2 dá 8. 8 mais 1. Aqui não aparece, mas é 1. 8 mais 1 dá 9. Então aqui dá 9A3. Está aqui, dá 9A3. Agora venha para cá, filhote. Eu tenho 5xy menos 2xy. Ó, aqui são monômios semelhantes. Aqui é xy e aqui é xy. Então, eu repito a parte literal e trabalho com a operação com os coeficientes. 5 menos 2. 5 menos 2 é quanto, filhote? 3. Então, vai ficar 3
XY. E sobrou alguém aqui? Sobrou o 5x, está aqui ele, conserva aqui. Gente, da mesma forma aqui, filhote, não tem nada demais, tá bom? Atenção, nas expressões acima dizemos que foi efetuada uma redução de termos semelhantes. Eu peguei uma expressão bem grande aqui, misturada total, e comecei a separar. E aí procurei trabalhar primeiramente com os monômios com termos semelhantes, os monômios com termos semelhantes, e conservei aqueles que não possuem termos semelhantes. Da mesma forma aqui, ok? Observe você aqui, pegue seu livrinho, estude, veja novamente essa videoaula. E aí, detalhe, eu fiz o quê em todo esse processo? Eu chamo esse processo aqui de separação, trabalhar as operações com termos semelhantes e com termos não semelhantes separadamente, chama esse processo aqui de redução de termos semelhantes. Só isso, galerinha. Bem aqui eu tenho exercícios para vocês. Façam os exercícios, galera. É necessário praticar. Meu filho, não se aprende matemática por osmose, se aprende matemática praticando. Praticando. Se você não praticar, não vai adiantar. Por isso eu digo a você, pratique. A matemática ela tem que ser praticada. E você só pratica resolvendo exercises, resolvendo exercícios, filhote. E na nossa próxima aula nós vamos ver multiplicação de monômios. Um beijo carinhoso para vocês, cheiro e até a próxima. Um abraço do tio Wilson de Oliveira para esse meu querido pré-médio do Colégio Pontes. Fui! Tchau!